Vamos lá. Exercício P25, né? Campo elétrico ainda. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 da figura. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q igual a 10 a menos 5 coulombs, que é essa aqui, né? É a carga geradora do campo e o meio é o vácuo. Logo, a constante aí vai ser 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Beleza, aí ele vem. Determine a seguir a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua em Q igual a 1 microcoulomb colocada em P1. Então, eu vou colocar uma carga aqui ó, de 1 microcoulomb nesse ponto aqui, P1. Tá? E ele quer saber o módulo, a direção e o sentido da força elétrica nesse ponto. Tá? E depois ele ainda faz outra pergunta que é como se modificaria a resposta anterior se Q valesse menos 1 microcoulomb. Tá? Então, como se modificaria se eu colocasse uma carga aqui negativa nesse ponto? O que modificaria da força? Tá? Então vamos lá. Nota-se que só mudou o sinal, né? Então é o seguinte. Primeiro, né? Para eu saber a força elétrica aqui, atuando nesses pontos, né? Eu preciso saber o campo, né? Porque força elétrica, para calcular a força elétrica, eu preciso da carga, né? Carga Q e carga Qzona, né? Qzão. E a distância entre elas, né? E a constante. Dá para fazer isso aqui, tá? Ou também a gente pode calcular o campo elétrico primeiro, tá? Como a gente está trabalhando com campo elétrico, tá? Eu vou fazer o cálculo pelo campo elétrico e depois aplicar aí a multiplicação entre campo e carga e descobrir a força elétrica, tá? Então o que eu vou fazer? Como essa carga aqui o valor no enunciado, ele falou que é 10 a menos 5 coulombs, ela é positiva, não é? Logo, ela vai gerar um campo ao redor dela de afastamento, tá? Sempre que quando eu tenho uma carga, né, nos exercícios anteriores, carga que gera o campo, se ela for positiva e se eu tenho uma carga negativa, a carga positiva gera um campo de afastamento. Então, tem essa direção, campo de uma carga positiva, né? E uma carga negativa é um campo de aproximação. Então, as setas estão entrando na carga aqui, beleza? Então, dado isso, essa carga aqui ainda é positiva. Se ela é positiva, o que ela vai fazer? O campo dela é de afastamento. Então, eu vou pegar uma reta aqui, ó, tá? Em cima dessa própria linha. E o campo que ela gera nesse ponto é justamente para cá, beleza? Então, esse é o campo gerado neste ponto aqui. E nesse ponto, ela gera também um de afastamento, que é nessa direção. Então, o vetor campo elétrico aqui está nesse sentido. Beleza? Ok. Olha, a gente fazendo as análises, né? Carga Q1 não é positiva, essa aqui não é positiva, o campo aqui vai ser, a força elétrica vai estar em que sentido aqui? Se é positivo com positivo, vai ser campo de, vai ser força de repulsão, né? Então, você tem uma força, é melhor até contra a cor aqui, vou usar a cor verde aqui, fica mais bonitinho. Então você tem um campo aqui, uma força de repulsão, positivo com positivo, porque essa aqui é 10 a menos 5, né? Aqui tem um mais, né? Então ela é positivo, não é porque o menos está aqui que esse aqui é um valor negativo não, tá? Aqui é positivo, tá? O menos no expoente não tem nada a ver com positivo ou negativo, tá? O positivo está aqui, ou é menos aqui, ou é mais. Como ele não colocou nada, é porque é positivo essa carga aí, tá? Então, mais com mais dá repulsão, né? Então a força elétrica vai estar para cá. Beleza? Então tá aí. A gente já descobriu os vetores, né? Só falta calcular o módulo. Então, seguinte, o que eu vou fazer? Eu posso calcular o campo, o módulo do campo nesse ponto, que vai ser... Por que eu não posso usar essa fórmula aqui, ó? Força elétrica, agora direto, sobre a carga. Por quê? Porque é o seguinte, eu não tenho a força elétrica, tá? Então não tenho a força elétrica, não tenho o campo, eu só tenho a carga, Qzinho aqui, né? Então não tenho campo, não dá para usar, tá? Então qual a outra forma de campo elétrico que a gente tem? Tá?
tá? Eu vou até deixar essas duas anotadas aqui. Força elétrica aqui. Não dá para usar essa, eu vou usar essa aqui, ó. Campo é igual, né? Campo elétrico é igual a constante do meio vezes a carga que gerou o campo, né? Sobre a distância dessa carga em relação ao ponto. Beleza? Então, essa aqui que eu vou usar, tá? Porque aqui eu tenho constante, tenho o valor da carga aqui e tenho a distância que é 10 centímetros, tá? Então, vamos lá. Seguinte, nós temos que trabalhar com as unidades no sistema internacional, né? Nessa fórmula aqui, a força tem que estar em newtons, as unidades de distância, né? Tem que estar em metros e carga em coulomb, né? Se você observar, a distância não está em metros, está em centímetros. Tenho que passar isso aqui para metros. Como é que passa de centímetro para metro? Você divide por 100, né? Então, se você dividir 10 por 100, você vai ter que ser igual a 0,1 metros, tá? Então, 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metros. Ou você pode escrever isso em notação científica, até fica mais fácil trabalhar como sendo 1 vezes 10 a menos 1 metro. Fica mais fácil trabalhar assim, tá? Então, eu vou substituir lá, ó. Isso aqui é igual a isso, tá? Então, eu vou substituir lá. Campo vai ser igual, né? A constante do meio, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Q, que gera o campo, que é essa aqui, que o valor dela eu coloquei ali, ó, tá no enunciado, é 10 a menos 5. Tudo isso dividido por D ao quadrado, ou seja, é a distância em metros ao quadrado. 10 centímetros, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então, eu coloco aqui 1 vezes 10. 1 vezes 10 a menos 1 metro ao quadrado. Beleza? Tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Aí, o que eu faço? Vamos lá. Vou desenvolvendo aqui. É igual a 9, né? Eu multiplico as bases de 10, ó, conserva a base, soma os expoentes, 9 com mais menos 5, 9 com menos 5 vai dar 4, então vai dar 9 vezes 10 a quarta, beleza? E aqui embaixo, você vai obter 1 vezes 10 a menos 1, vai ficar 1 ao quadrado, você multiplica 1, quando você tem isso aqui, tá? Deixa eu desenhar até mais bonitinho que fica melhor. É uma aula de matemática também, né? Ao quadrado aqui, ó, né? Distância ao quadrado, né? 1 vezes 10 a menos 1. Aí você faz aqui, ó, 1 ao quadrado, 1. 10 a menos 1 ao quadrado, multiplica esse expoente por esse. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vai ficar 10 a menos 2. Tá? Beleza. O que eu faço? 9 dividido por 1 é 9, né? Então, fica aqui igual E é igual, eu trouxe isso aqui para cá, ó. E é igual, né? A 9 sobre 1 dá 9. Vezes, né? 10 a quarta com 10 a menos 2. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica 10 a quarta. 10 a quarta com 10 a menos 2. Então, vai ficar 4 menos 2, ó. Tá? 4 menos 2. Porque quando eu tenho a divisão de base de 10... conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar, conservo 10, pego o expoente 4, subtraio, menos o expoente de baixo, que é menos 2. Então, fica menos 2. Vai ter um jogo de sinal, tá? Geralmente, quando tem esse tipo de expressão aqui, a gente passa já o 2, como está embaixo negativo, sempre passa o valor de baixo com o sinal invertido já, porque vai ter essa jogada de sinal aqui, ó, tá? Então, vai ficar E igual a 9 vezes 10, 4, né? Menos com menos mais, então vai ficar mais 2. De modo que o campo elétrico aqui é igual a 9 vezes 10 a sexta newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Tá? 9 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Acabou por aí? Não, ele pediu o quê? Ele pediu a força elétrica, tá? Então, eu sei que o campo é 9 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Para achar a força, o que eu faço? A força atuante nessa carga aqui, quando eu coloco ela nesse ponto, vai ser o seguinte. Aí agora você vem para a fórmula. Você usa aquela lá.
você pode usar essa fórmula aqui, que também é a mesma coisa, que força elétrica é igual a carga Qzinha vezes o campo elétrico, tá? Ou seja, a força elétrica aqui vai ter o módulo da carga que você colocou, que é quanto? 1 microcoulomb, tá? 1 microcoulomb é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6. Então você coloca no lugar de Q 1 vezes 10 a menos 6 vezes o campo, que é quanto? O campo é, acabei de calcular, está aqui em cima, 9 vezes 10 a sexta. Beleza? 9 aí você multiplica só os números, né? 9 vezes 1, 9, e as bases de 10 faz aquela jogadinha lá que é conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar força elétrica aqui vai ser igual a 9 vezes conserva a base, soma os expoentes. 10 a menos 6 com mais 6. Menos 6 com mais 6 dá 0, né? Então vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Então a força elétrica aqui é de 9 newtons. Então ele pede aqui, determine a intensidade e a direção da força elétrica que atua em Q, tá? Então nós já temos, tá? Primeiro, nós temos módulo da força. Nove newtons. Direção horizontal. Olha, horizontal ali, ó. Horizontal. Sentido. Sentido, né? Da direita para a esquerda, ó. Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Beleza? Tá aí tudo que ele pediu. Aí ele ainda fala o seguinte, né? Como se modificaria a resposta anterior se Q valesse menos 1 microcoulomb? Se o Q fosse menos 1 microcoulomb, a força só ia mudar o sentido, né? Então, no caso aqui, eu vou desenhar com um pincel azul mesmo, tá? Se o Q for negativo, tá? O campo só depende da carga geradora. Então, o campo continua sendo o mesmo. Então, ele vai sempre estar na direção, como é positivo, afastando aqui, né? No caso, se a carga for negativa, só vai mudar a força. A direção da força vai ser para cá. Tá? Ela vai mudar o sentido, porque se a carga é negativa, ela vai sofrer o quê? Atração. Então, ela vai estar em direção a Qzão. Essa força só vai ser nesse, né? For se Q menor que zero, Q negativo. Para Q, eu vou colocar aqui, para Q, né? Menos 1 microcoulomb, né? Para Q igual a menos 1 microcoulomb. Beleza? Agora, como o módulo continua o mesmo, continua sendo 1 microcoulomb, tá? A intensidade é a mesma, tá? O valor da força elétrica vai ser o mesmo, vai ser 9 newtons, ok? Só muda mesmo o sentido quando você muda o valor, o sinal da carga, beleza? Então, é isso. Até mais, bons estudos.